À medida que os países africanos conquistaram a independência, várias ideologias foram adotadas pelos governos recém-soberanos. Assim, surgiu um modelo que almejava unir os africanos em torno do desafio do desenvolvimento econômico. Nesse vídeo, irei falar sobre o socialismo africano. Opa, e aí, meu nome é Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. O socialismo africano, ou afrosocialismo, é uma crença na partilha de recursos econômicos de uma forma tradicional africana, distinta do socialismo clássico e marxista. Inclusive, tem um vídeo sobre o socialismo de uma forma geral aqui no canal. À medida que muitos países africanos conquistaram sua independência durante a década de 1960, alguns desses governos recém-formados rejeitaram as ideias do capitalismo em favor de um modelo econômico mais afrocêntrico. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do Conhecimento Expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. O século XX viu uma série de transformações no continente africano. Os países que conseguiram sua independência tinham uma escolha a se fazer: sua ideologia e modelo de governo. Alguns governos africanos seguiram o próprio modelo capitalista, de forma democrática ou ditatorial. Outros seguiram as ideias socialistas, que estavam em alta na época. Dentre as ideias socialistas, é possível separar três vertentes principais que atuaram na África. A primeira é o socialismo marxista, que estava em utilização em boa parte da Europa Oriental. Dentre os países que seguiram essa ideologia se destacam Angola, Moçambique e Somália. A segunda foi o socialismo árabe, que tinha como principais expoentes a Líbia, Argélia e Egito. A terceira vertente foi o socialismo africano, tema desse vídeo. Ao contrário do marxismo, um método histórico materialista baseado em uma literatura teórica bem estabelecida, o socialismo africano emergiu rapidamente com uma abordagem pragmática focada no desenvolvimento. Os principais países que adotaram esse modelo foram Gana, durante 9 anos, Guiné, durante 26 anos, Senegal, durante 21 anos, o Mali, durante 8 anos, e a Tanzânia durante 21 anos. Em 1962, foi realizada uma conferência de líderes africanos em Dakar, em Senegal. Lá, não foi produzida uma definição clara ou visão unificada do socialismo africano, mas os diversos participantes interpretaram o socialismo africano para refletir as diversas necessidades de seus respectivos países. Eles concordaram que os valores comunitários da África pré-colonial e a relativa ausência de classes e luta de classes deveriam formar a base de um caminho africano de desenvolvimento. Três temas principais foram enfatizados: identidade africana, desenvolvimento econômico e formação de classe e controle social. Embora o socialismo africano possa mostrar alguma semelhança organizacional com o comunismo, ele difere da abordagem socialista marxista em pontos vitais. O socialismo africano rejeita a doutrina da luta de classes econômica e a inevitabilidade da revolução. A ideia marxista de uma revolução proletária mundial também é rejeitada, em favor da unificação nacional e o pacifismo internacional. Igualmente importante, o socialismo africano desaprova os sentimentos antirreligiosos do marxismo, considerando a religião na sociedade africana base para a coesão social. Entendido o conceito geral do socialismo africano, agora irei falar especificamente dos principais países que seguiram esse modelo. Ao conquistar sua independência em 1957, Gana se tornou um farol para a unidade pan-africana e o socialismo africano. O Nkrumahismo foi a filosofia política do primeiro presidente pós-independência de Gana, Kwame Nkrumah. Como um dos primeiros líderes políticos africanos, Nkrumah tornou-se uma figura importante no movimento pan-africano de esquerda.
Uma vez no poder, o presidente iniciou uma série de planos de desenvolvimento de infraestrutura e econômicos destinados a estimular a economia de Gana. Ao contrário da maioria dos proponentes do socialismo africano, que deu prioridade ao desenvolvimento rural, Nkrumah enfatizou o desenvolvimento em larga escala de recursos energéticos como meio de rápida industrialização. 16 milhões de dólares foram designados para serem usados na construção de uma nova cidade em Tema, para ser usada como um porto marítimo. O governo elaborou um novo plano para lidar com questões relacionadas ao analfabetismo e à falta de acesso à educação, com milhares de novas escolas sendo construídas nas áreas rurais. Determinado a industrializar o país rapidamente, o presidente de Gana partiu para modernizar a economia da nação, para competir melhor com o Ocidente. Seu governo embarcou em uma estratégia de aumentar lentamente a quantidade de empresas controladas pelo governo no país, ao mesmo tempo em que impunha restrições às empresas privadas que operavam em Gana. Nkrumah também pressionou para que Gana se tornasse um defensor internacional da disseminação do socialismo e do pan-africanismo em todos os estados africanos recém-independentes. Como o primeiro estado colonial africano a obter a independência, Gana tornou-se uma inspiração para muitos dos movimentos de independência de esquerda nascentes em todo o continente. Em 1958, o líder da nação ajudou a fundar a União dos Estados Africanos Independentes, uma união política entre Gana, Mali e Guiné. Embora a união tenha durado pouco, a organização política proposta marcou a primeira tentativa de unidade regional entre as repúblicas africanas recém-estabelecidas. Porém, apesar dos avanços econômicos, Gana tornou-se rapidamente endividada, e Nkrumah tornou-se cada vez mais intolerante às críticas e, em 1964, declarou-se presidente vitalício e baniu os partidos da oposição, transformando assim o país em uma ditadura. Ele foi derrubado em 1966 e então políticas financeiras conservadoras foram introduzidas, acabando com o socialismo em Gana. Em 1958, foram realizados referendos em todas as colônias africanas francesas sobre o futuro das possessões coloniais. O debate foi entre a plena independência e a adesão à comunidade francesa, uma espécie de associação de ex-colônias que permitiria que países mantivessem relações econômicas e diplomáticas com o governo da França. A Guiné aceitou a oferta de independência da França, realizando a completa retirada do aparato colonial francês. Governada por Ahmed Touré, o socialismo africano da Guiné tinha como premissa o desenvolvimento de fazendas mecanizadas estatais e controles de mercado. Contudo, o país carecia com mão de obra instruída para o desenvolvimento. Na nação, tinham menos de 50 graduados universitários, um legado da política colonial. As fazendas estatais da Guiné afundaram e os controles de preços alienaram camponeses e comerciantes que contrabandeavam produtos para países vizinhos para obter preços mais altos por suas mercadorias. À medida que o descontentamento social aumentava, o governo de Touré tornou-se cada vez mais centralizado e autoritário. Ele permaneceu no poder até a sua morte em 1984, e a partir de então, a propriedade privada e o investimento internacional foram ativamente apoiados, enquanto o papel do Estado na economia da Guiné foi reduzido. O Mali se tornou uma nação independente da França em 1960, sendo Modibo Keïta eleito o primeiro presidente do país. Keïta estabeleceu o unipartidarismo, adotando por sua vez uma orientação africana independente e socialista, realizando uma grande nacionalização dos recursos econômicos. Keïta, rapidamente, substituiu funcionários públicos franceses por africanos, retirou o Mali da comunidade francesa e também criou laços estreitos com o Bloco Oriental, principalmente a União Soviética. Em 1962, o Mali emitiu sua própria moeda não conversível, caminhando cada vez mais para uma economia totalmente estatal. As políticas econômicas socialistas e uma revolta cultural lançada em 1967 levaram a um descontentamento popular generalizado, o que criou um ambiente favorável para um grupo de oficiais do exército tomar o poder. Em 1968, como resultado de um crescente declínio econômico, o mandato de Keïta foi derrubado por um golpe militar. Quando o Senegal se tornou um país totalmente independente em 1960, Léopold Senghor foi eleito para a presidência. Ele foi uma figura importante no desenvolvimento político do país e também uma das principais representações do movimento negritude.
Senghor incorporou uma nova forma de socialismo africano, que rejeitou muito dos modos marxistas tradicionais de pensamento que se desenvolveram na África pós-independência. O Partido Socialista aumentou seu controle da política senegalesa em 1966, quando foi declarado o único partido legal do país, com Senghor como líder. O sistema de partido único permaneceu em vigor até que Senghor permitiu um sistema de 3 partidos, com um partido socialista, um liberal e um comunista, sendo autorizados a concorrer às eleições. Como presidente, Senghor representou uma versão moderada do socialismo africano, que não se alinhava com as interpretações mais radicais vistas em outros estados africanos recém-independentes. Ao contrário de outras ex-colônias como Mali e Guiné, o Senegal permaneceu estreitamente alinhado com o governo francês. Eles mantiveram o franco francês como moeda nacional e Senghor era conhecido por consultar o governo francês antes de tomar qualquer decisão mais importante da política externa. Ele permitiu que consultores e empresas francesas permanecessem no Senegal, inclusive em cargos governamentais e educacionais. Seu governo investiu pesadamente tanto na educação quanto no setor público, investindo por volta de 13 bilhões de francos e 8 bilhões de francos em ambos os setores, respectivamente. Ele também procurou dar mais poder ao subdesenvolvido campo senegalês, o que ele fez instituindo proteções de preços nas plantações de amendoim e permitindo a representação rural ao tomar decisões sobre a política agrícola. Senghor governou o país durante 20 anos, até 1981, quando renunciou por idade a favor de seu primeiro-ministro Abdou Diouf. Porém, no ano seguinte, as tropas senegalesas interviram no governo, constituindo a Confederação da Senegâmbia, acordo entre Senegal e Gâmbia, em questões militares, econômicas e de política exterior, finalizando o período socialista do país. O conceito de Ujamaa formou a base das políticas de desenvolvimento social e econômico de Julius Nyerere, na Tanzânia, em 1964. Ujamaa vem da palavra Swahili, que significa família. Nyerere rejeitou a ideia de política multipartidária, estabelecendo um governo de partido único. O líder do país decidiu que o desenvolvimento rural teria prioridade, criando comunidades autônomas com base na adesão voluntária, onde a distribuição de bens pretendia ser a mais igualitária possível. A economia foi reorganizada com o objetivo de valorizar a produção agrícola, e então a política da aldeia Ujamaa se tornou obrigatória em 1974, o que quebrou o princípio tradicional de governo autônomo sobre a aldeia. No final da década de 70, a Ujamaa começou a ser abandonada, pois não havia incentivos para camponeses se esforçarem. A ideologia de Nyerere continuou durante o início dos anos 80, sendo marcada pela corrupção e falhas no fornecimento de bens de consumos básicos para a população. Mesmo assim, o líder socialista uniu sua nação e fez grandes avanços nos campos da saúde e da educação. Ao final de seu mandato político, 96% das crianças haviam frequentado a escola primária, sendo 50% meninas, e a expectativa de vida cresceu quase 10 anos entre 1960 e 1980. Nyerere se aposentou da cena política em 1985, marcando o fim do socialismo africano não só na Tanzânia, mas em toda a África. Abdul Mohamed Babu, um influente crítico de Nyerere, foi preso por ele durante 6 anos. Na prisão, Babu escreveu uma avaliação do socialismo africano, sustentando que os socialistas, como outros líderes africanos, buscaram estratégias que perpetuaram a dependência da África de ajuda externa. A crítica de Babu assinalou o fim intelectual do socialismo africano, mas o fim prático da doutrina já era evidente em seus regimes repressivos de partido único. Uma vez na autoridade, os socialistas africanos não provaram ser mais democráticos do que os líderes capitalistas que estavam no poder em diversas ditaduras militares no continente africano. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe um like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!